Tem pessoas por aí a dizer: faz com o que tens, começa com o que tens, não importa assim tanto, o que importa é o conteúdo, o que importa é o teu carisma. Lamento, não é verdade. Essa pessoa tem uma boa intenção por trás, afinal ela só quer passar a imagem do vai, tu consegues, faz como dá. Mas é mentira. Ai, faz com o teu telemóvel como tens e põe em frente à janela. Lamento. Eu prefiro dizer a realidade porque eu acho que a maior parte das desilusões, o que mais desanima as pessoas é ela criarem uma expectativa na sua cabeça e depois não corresponder. E eu acho que estas pessoas, como não querem desiludir e desmotivar as pessoas, acabam por mentir. Isso não é verdade. Eu acho que se tu vais começar no YouTube hoje, tu podes sim começar com o que tens e deves começar com o que tens, porque mais vale feito do que perfeito, mas nunca de qualquer jeito. Mas a verdade é que para ser um grande criador de conteúdo, que te destaques, que cresças muito, que tornes isto a tua profissão, que isto seja rentável, que sejas notado por marcas, que sejas notado por outros criadores de conteúdo e que possas crescer de maneira assim exponencial, precisas sim de uma boa qualidade, tanto de visual, quanto de áudio, quanto de várias coisas. Como vocês sabem, o que não falta é concorrência hoje em dia, então tem sempre pessoas que fazem algo melhor, tem sempre pessoas que trazem um conteúdo melhor, tem pessoas que são mais comunicativas, pessoas que são muito bonitas e chamam a atenção, tem pessoas que são muito carismáticas, tem pessoas que têm os melhores equipamentos e a melhor edição do mundo, tem sempre alguém muito melhor. E o que eu acho que distingue uma pessoa que dá certo de uma pessoa que não dá certo, muitas vezes é o facto da pessoa não ter começado. Às vezes tem uma pessoa lá em casa que, com medo de não fazer, com medo de não estar perfeito, não fez nada e essa pessoa é mais inteligente, tem mais conhecimento, poderia ter agregado algo melhor, mas nunca deu certo porque nem conseguiu começar. Mas também não quero que cries a falsa expectativa de se eu tiver o melhor conteúdo, se eu estudar mais, se eu souber mais, se eu acrescentar mais, ninguém me vai parar na internet, porque não é assim. Eu não acho que tenhas que ter a melhor qualidade de câmara, não acho que tenhas que ter a melhor qualidade de áudio, mas a verdade é que hoje em dia, se tu estás num bueiro, se estás na Batcaverna, se não dá para ver, a falta de iluminação é uma coisa gritante, a qualidade é horrível, não. Tu podes ter até um bom conteúdo, mas a pessoa nem vai ver. Porque tem pessoas com um conteúdo tão incrível, com uma boa câmara, que entendes que isso não é um fator que te vai distinguir. Tens um bom conteúdo, mas também tem uma outra pessoa que tem um bom conteúdo e que tenha boa câmara, e que tenha boa iluminação e que tenha um bom microfone. Eu lamento, mas esta é a verdade. Eu acho que tu podes começar com o que tens, mas com uma coisa na tua mente, que é, eu vou ter que investir. Assim como em qualquer outra área, se tu quiseres ser médico, tu vais ter que investir, tens que ir para a universidade, tens que estudar. E tem muito esta falsa ilusão aqui da internet de que podes começar sem nada e dá certo, e meritocracia, e se trabalhas muito vai dar certo. E tem outras coisas, eu lamento, mas tem que se investir sim. Ah, não vais para a universidade? Tá bom, mas vais ter que investir. Ah, mas tem o Whindersson Nunes, é uma exceção. Ele é uma exceção. Tá, ele tinha uma GoPro e o seu carisma e deu certo. Sim, mas ele também deu certo em 1900 bolinha, havia poucos. E ele deu certo. Já na altura ele era uma exceção. Hoje em dia, muito pouco provável. E nós não podemos acreditar naquela exceção, não é? Podes começar com o que tens hoje em dia, mas vais ter que pôr um dinheirinho de lado. Vais precisar sim de um bom computador para conseguir editar mais rápido, gravar mais rápido. Vais ter sim que investir numa boa câmara, numa boa iluminação, num bom microfone, porque é muito importante. Eu amo acompanhar um criador de conteúdo que é o Tiago Montes. E eu não quero ofender de maneira nenhuma, ele é perfeito, eu amo, eu vejo os conteúdos dele, ele é muito dedicado, ele é muito esforçado, ele mudou-se para São Paulo, ele está a tentar dar certo e ele já está a dar certo, né? Que ele já vive do YouTube, ele já faz as suas coisinhas, mas infelizmente o gato, ele fica triste porque tem outras pessoas que fazem um conteúdo muito parecido com o dele e as pessoas acabam por ultrapassar os números de seguidores, números de visualizações, de ganho mesmo ao fim do mês. E ele acaba por ficar um pouco frustrado e ele já falou disso algumas vezes em vídeos e lives. Porque ele considera o seu conteúdo muito bom, que é. Mas o gato não tem uma boa câmara, por exemplo. Ele não tem uma boa iluminação. Ele fez uma parceria com uma marca de microfones, então o áudio dele é bom, é ok. Mas infelizmente ele não tem uma boa câmara, ele não tem uma boa luz. Ele mete-se numa posição de profissional, de eu vou-vos trazer tudo, porque eu fui investigar, porque eu tenho fontes, porque me contaram isto, tenho esta informação. Mas infelizmente estas coisas acabam por atrapalhar. Ele tem um bom conteúdo, sim, mas tem pessoas que têm um conteúdo tão bom como o dele, mas ainda são bonitas, mas ainda têm uma boa imagem, mas ainda têm uma boa câmara, mas ainda têm um bom microfone, ainda têm uma boa luz, ainda têm outras coisas a mais. O facto de teres um bom conteúdo não vai fazer com que tudo o resto possa estar horrível. Hoje em dia tens que ser o melhor que puderes em todos os âmbitos. E eu sinto que ele poderia crescer muito mais quando ele investisse num bom computador e numa boa câmara.
e numa boa luz. Que isto pode ser feito aos poucos. Neste momento, usando o caso do Tiago Montes, ele já ganha dinheiro, ele sustenta-se sozinho, ele está em São Paulo, ele não tem muitos inscritos, mas ele está lá. Agora, se ele tivesse priorizado antes de ir para São Paulo ter comprado uma câmara melhor, um microfone melhor, uma luz melhor, talvez quando ele se mudasse para São Paulo, mesmo que demorasse um pouco mais, fosse ter um crescimento ainda maior. Nunca vamos saber, porque agora não dá para ele investir nisso. Eu priorizaria primeiro a qualidade e depois então os contactos, porque mesmo com bons contactos, se não está uma ótima qualidade, não tem como. Porque mesmo para o YouTube recomendar, mesmo o robozinho do YouTube, ele entende quando o vídeo está iluminado, quando não está, quando tem bons ângulos, quando não tem, quando a edição é boa, quando não sei o quê. Ele entende tudo. E mesmo vamos falar aqui na questão de nós mesmos. Que casa é que tu preferes entrar? Uma que é escura, que é mais sombria, que não é tão boa? Ou numa casa iluminada, que dá um ar mais limpo, dá um ar clean, dá para ver tudo bem, dá para ouvir bem, dá... Não é? Se nós podemos escolher, nós vamos escolher o lugar que é mais iluminado, que é mais bonito, uma qualidade que está melhor. Eu acho que a qualidade da imagem, a qualidade do áudio é tudo. Não, mas isto não deixa de ser audiovisual. Então, não vamos nos enganar e fingir que o áudio e que o visual não é importante. E ainda quero entrar aqui um pouquinho numa outra categoria que dá asas para um outro vídeo, mas eu quero tocar aqui de leve, de uma coisa que as pessoas também não falam e que lamento, mas também é muito importante, que é o visual, não o visual da imagem, não o enquadramento, a iluminação, o visual da pessoa que se apresenta. Conta. Tá, conta. Eu não estou a dizer que a pessoa tem que ser uma top model, belíssima, belérrima, capa de revista. Não, mas as pessoas tendem a gostar mais de ver uma pessoa bonita, dentro dos padrões, do que uma pessoa que é considerada feia. Claro que o que é belo é relativo, tem as questões de padrão de beleza de diferentes países, de diferentes culturas, religiões, várias coisas que interferem. O que é bonito no Brasil não é o que é bonito em Portugal. Temos gostos diferentes e mesmo depois o gosto pessoal. Mas tem coisas que, num geral, são consideradas bonitas e coisas que, num geral, são consideradas feias. E para uma pessoa que se apresenta na internet, eu sei, não é uma televisão, mas tu aparecerias assim na televisão, porque as pessoas às vezes levam mais a sério a televisão do que o que levam a internet. E eu acho que a internet é muito boa porque ela é descontraída, ela é próxima, ela tem muitas vantagens em relação à televisão. Mas mesmo assim, isso não quer dizer que possas te permitir ser feia à frente da câmara, a não ser que seja estratégico. Porque vens falar de depressão, porque vens falar de ansiedade, porque queres passar uma proximidade, porque estás a fazer um vlog do teu dia-a-dia, então nem sempre estás bonita. Com estratégia, sim. Agora, se queres ter um perfil de autoridade, falar de tecnologia, posicionar-te, trazer um produto, trazer um algo educativo e estás todo só o farelo, não combina. Ninguém te leva a sério, lamento, é verdade. As pessoas vão julgar sim pelo que vestes, por como te apresentas, por como estás. Mais uma vez, não tem a ver com ser belíssima, mas autocuidado. E depois, nesse vídeo que eu vou falar sobre o visual, até posso falar do rebranding de várias meninas do pop, porque acaba por ter a ver. Tem cantoras que têm estilos muito bem definidos e têm a sua identidade visual, e também dá para trazer essa parte aí que funciona na música, que funciona na televisão, que funciona com celebridades, também trazer aqui para o YouTube. Tem até estatísticas que comprovam que tem várias pessoas que não veem filmes quando não acham a atriz principal bonita. Então as pessoas quando vão ver comédias românticas, enfim, filmes, e não acham a atriz bonita, vende menos bilheteria, as pessoas gostam menos de ver, porque as pessoas, feia já sou eu, vejo-me aqui em casa. Se eu vou ao cinema pagar um bilhete, se eu vou ver um filme, eu quero ver uma pessoa bonita, quero sonhar com o príncipe encantado, a relação perfeita, uma mulher bonita, um homem bonito, né? Então, infelizmente, podemos negar, podemos dizer que não importa a qualidade de câmara, a qualidade do áudio, a qualidade de iluminação, podemos fingir que não importa o teu visual que aparece em frente a uma câmara, ou podemos ser realistas e usar isso a nosso favor para o nosso crescimento. Afinal, se queres levar o YouTube como uma profissão, tens que ter estratégia. Não dá para ir só no feeling. Não dá para fazer o que eu quero, quando quero, como quero. Eu sei, o YouTube vende essa liberdade toda. Não, é ótimo. Vou ser autónoma, trabalho quando quero, como quero, porque isto é meu. A partir do momento em que dependes da visualização do outro, infelizmente ser autónomo não é esse morango todo. Não é assim.
É preciso agradar o outro. E agradar o outro é complexo. Na vida real e na internet também. Beijinho!